Magnífico dia para você. Bom dia. Estamos começando aí nosso sexto dia do nosso desafio. Hoje a gente vai falar como transformar o medo em coragem. E antes da gente começar a nossa meditação, eu queria te convidar a refletir. Quais são os medos que têm impedido você de viver o extraordinário de Deus na sua vida? Qual é o medo? Dá o nome para esse medo. Se você pudesse escrever aí, eu tenho medo de. O que que você tem medo? Qual é o medo que tem te travado, que tem te paralisado? O quanto este medo está conseguindo te parar? E assim, às vezes você pensa, mas não tenho medo, tá tudo certo. Mas quais são as áreas da sua vida que não estão indo para frente? Porque quando a gente está procrastinando, quando a gente está indo para o perfeccionismo, quando a gente está se auto-sabotando, quando a gente está jogando coisas para debaixo do tapete, é tudo medo disfarçado. Então, para cada pessoa, o medo se apresenta de alguma forma. E eu falo que o medo é a arma mais ardilosa que existe. O medo. Na verdade, existem armas mais ardilosas que o medo, mas o medo é uma das grandes armas ardilosas que são usadas contra a nossa vida, né? E uma coisa que eu descobri sobre o medo é que o medo, ele é um portal para o extraordinário de Deus na nossa vida. Onde tem medo, você tem que entender uma coisa, que depois do medo, quando você atravessa o medo, quando você passa por ele, quando você enfrenta os seus maiores desafios, depois desse medo, tem o extraordinário de Deus para tua vida, tem o novo de Deus para tua vida. E é justamente por isso que o medo vem. Ele só surge quando vem algo novo diante de você. Ele só surge quando vem algo que te tira da zona de conforto. Ele só surge quando vem algo que exige mais de você. E aí ele tenta te parar, como um sentimento de proteção. O medo é um sentimento de proteção, é uma emoção para nos proteger do perigo. Só que o nosso querido ego aqui não sabe discernir direito o que é perigo de verdade e o que não é. Existem coisas que são perigosas mesmo. Você ficar à beira de um precipício, você está diante de um animal, você está diante de um revólver, você está diante de algumas coisas, é, é, o medo vem. Mas a grande maioria dos medos, eles são medos imaginados, são medos ilusão, medos que não existem, medos que não vão te matar, que não vão te colocar em perigo, só vão te fazer mais forte. E aí a gente não precisa vencer o medo, a gente só precisa atravessar, porque é como se fosse uma grande neblina. É como se fosse uma grande neblina, que você tá ali naquela estrada, tem uma neblina ali que você não consegue enxergar nada pela frente, e na medida que você vai atravessando, na medida que você vai avançando essa neblina, você vai enxergando. Aí chega uma hora que a neblina passa e aí você vê a paisagem na frente, você vê a estrada bonita, você vê as coisas lindas que tem ali para você, né? Então, é, é só o seu ego se protegendo do novo. Quem aí quer o novo na vida? Quem quer novidade? Né? Então, uma coisa que eu tenho aquele ditadinho que fala assim: se deu medo, como é que é? Se deu medo, vai com medo mesmo. Você completou aí? Eu falo diferente, eu falo, se deu medo, é agora que eu vou. Se deu medo, é agora que eu vou. Porque, gente, é muito incrível. Eu, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa e daí vem aquele sentimento, né? Se deu medo, né? Tanto que é, essa questão do retiro metanoia que eu vou fazer, metanoia quer dizer mudança de mentalidade. Não acha essa palavra estranha, é uma palavra do latim que chama mudança de mentalidade, né? E esse retiro surgiu no meu coração e deu medo. Deu medo. E aí eu falei, né, conversando com o João, meu marido, ele falou, a gente conversando, não. Você deu medo, é agora que eu tenho que ir. Porque tem algo para mim nesse movimento, tem algo para eu crescer, tem algo para eu aprender, tem algo para construir essa nova Camila. Se eu romper isso, é
é isso que vai me levar para o próximo nível, né? Então, bora lá, gente, para nossa meditação. Quero que vocês fechem os olhos de vocês. Já fizemos uma breve introdução, né? Para você que está acompanhando aqui na gravação, esse é o desafio em busca do sentido. Nós vamos ficar aqui 21 dias fazendo contemplações bíblicas e fazendo práticas de autoconhecimento, extraindo de dentro de nós, extraindo do profundo do nosso ser. Quais são os comportamentos, quais são os padrões, quais são as crenças, quais são os apegos, quais são as situações da nossa vida que precisam de mudança real, para que a gente possa acessar esse extraordinário, para que a gente possa acessar esse novo de Deus na nossa vida, especialmente no nosso trabalho, na nossa profissão, você que é empreendedor, você que é profissional liberal, você que está vivendo uma transição, né? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Camila Klippel, eu sou terapeuta, treinadora comportamental, também sou mentora de marketing e vendas, e eu ajudo você a destravar na vida, a desbloquear, a encontrar direção e clareza, construir coragem para avançar e construir aquilo que você deseja, especialmente se você é empreendedor e junto se posicionar no digital, construir os seus produtos digitais, estruturar o seu negócio para que você consiga viver a partir do seu propósito tudo aquilo que você merece, tudo aquilo que você deseja para a sua vida, certo? É, calma aí, deixa eu ver que tá vazando o microfone aqui. E aí eu vou convidar vocês a fecharem os olhos de vocês, respire profundamente. Várias vezes, respire grandão, respira profundamente, vá percebendo o seu corpo, vá percebendo o ambiente, respira, cada vez você está mais relaxado, cada vez você está mais centrado aqui na minha voz, ouça somente a minha voz. Se desconecte de qualquer preocupação, se desconecte de qualquer distração. Se esses pensamentos intrusos vierem, não resista. Deixe que eles passem. Agradeça e peça que ele vá embora. Vá se conectando, vá se percebendo seu corpo, vá percebendo os batimentos do seu coração, vá sentindo essa energia de vida que pulsa dentro de você, vá trazendo para a sua mente, para o seu pensamento, a situação que está sendo difícil de lidar. Qual é a situação hoje que está sendo difícil de lidar? Qual a situação que muitas vezes dá medo? Qual a situação que às vezes você se sente perdido, sem resposta? Qual a situação que você se sente sem saída? A situação que você quer resolver, mas não consegue, parece que algo te trava, parece que algo te impede. As coisas que você está tentando há tanto tempo, mas você se auto-sabota, você procrastina, você joga para baixo do tapete. E agora, conectada com essa situação, você começa a se visualizar caminhando na beira de uma praia. É bem de madrugadinha, o dia ainda está meio escuro. Você percebe que tem outros homens aí com você caminhando. E esses homens são os discípulos de Jesus. Perceba que Jesus também está aí. Vocês estão chegando para a missão de vocês. E a multidão, as pessoas também chegam, as pessoas percebem que Jesus está ali, as pessoas sentam para ouvir. Ele está ali pregando, ele está ali conversando, e vocês estão juntos ali, todos estão em missão. As pessoas chegam para pedir.
para trazer as suas situações para esse mestre. Ele atende com carinho, com amor, com atenção, com paciência. E vocês estão ali ajudando a organizar as pessoas, acalmando as pessoas, organizando as filas ali das pessoas que querem conversar com esse Jesus. E de repente Jesus olha e fala: a gente precisa ir para outra margem. E ele fala: Pedro, prepara o barco, que a gente precisa ir para outra margem. Pedro, os outros discípulos começam a preparar o barco, vocês começam a ir para o barco, ele entra no barco junto com vocês. Perceba-se agora nesse barco. Percebam-se vocês neste barco. Sinta o vento, a brisa do mar, sinta o cheiro do mar, perceba as sensações. Vocês começam a remar, esse barco vai indo para o meio do mar para chegar na outra margem. E Jesus acaba tirando um cochilo. Ele dorme, ele está cansado. E vocês estão ali. E de repente, perceba o vento ficar mais forte. Perceba o mar ficar mais revolto. Perceba esse barco balançando com mais força. Escute os barulhos da onda batendo no casco do barco. As ondas começam a entrar para dentro do barco. Perceba toda essa água entrando e vocês estão ali. E um desespero, um medo, uma insegurança começa a tomar conta de todo mundo. O medo vem, o medo de afundar, o medo desse barco virar. E vocês começam ali, todos dentro do barco, você e os outros discípulos começam a tentar tirar aquela água. Veja você com um baldinho ali tirando essa água, veja vocês o que que vocês estão fazendo, mas vocês estão tentando resolver. Vocês estão tentando de alguma forma resolver, porque vocês não sabem o que fazer, mas vocês estão fazendo o que dá. E, e perceba esse desespero, perceba essa situação de incerteza, de não saber o que fazer, de medo do barco afundar, de medo desse barco virar, e esse mar revolto, e o mestre está lá dormindo. Até que uma das pessoas chega lá, chacoalha Jesus e fala assim: Mestre, você não se importa que a gente pereça? Cobrando, cobrando Jesus de uma solução. Mestre, o senhor esqueceu de mim aqui? Ô mestre, você não vai fazer nada? Quantas vezes a gente tem esse sentimento de, meu pai, será que você esqueceu de mim? Faz quanto tempo que eu tô aqui? Faz quanto tempo que eu tô tentando? De novo essa situação? De novo esse mar revolto? De novo esse problema financeiro? De novo esse problema no meu relacionamento? De novo meu filho dando trabalho? De novo essa doença? Aí esse mestre se levanta, vai lá na ponta do barco, não, e ele simplesmente fala pro vento: silêncio.
Cala-te. Silêncio, cala-te. E automaticamente esse vento para. Imediatamente esse vento para. E aí ele vira para você, para os discípulos, olha para todos vocês e fala assim: como sois medrosos, não tendes fé. Como é pequena a tua fé. Ele olha bem na tua cara e fala assim: que fé pequena que você tem. Que medrosa que você é, que medroso que você é. Até agora você não aprendeu nada, né? E aí ele senta, reúne a todos, percebam ele reunindo a todos, todos vocês que estão dentro do barco. Encontre um lugar aí para você sentar e ele começa a olhar para cada um dos discípulos e perguntar: do que você tem medo? Ele olha para Pedro, aquele que era o impulsivo, aquele que era o líder atrapalhado, o líder que chama fervoroso, né? Ele olha para Pedro e pergunta: Pedro, do que você tem medo? E agora perceba lá, lembre da personalidade de Pedro, lembre do jeitão de Pedro e, e escute o que Pedro vai dizer para esse Jesus. Pedro vai trazer um medo. Que medo que veio aí para você? Que medo que saiu da boca de Pedro? Será que o Pedro falou, mestre, eu tenho medo de te trair? E daí ele vira para João e fala: João, qual é o seu medo, João? E o João olha e fala assim: eu tenho medo de não ser amado. Aí ele olha para Marcos, e Marcos fala o medo dele. Ele olha para Mateus, e ele vai olhando para cada um deles e perguntando: qual é o seu medo? E de repente ele olha para você e fala: e você? Você está ali no meio deles? E ele fala: e você? Qual é o teu medo? E agora você tem coragem de dar nome para esse medo. Você olha no rosto desse Jesus e fala: eu tenho medo de. E complete. Qual é esse medo? Eu tenho medo de ficar sem dinheiro. Eu tenho medo de faltar para os meus. Eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de ficar sozinha. Eu tenho medo de não dar conta. O que que você está falando para ele aí? Qual é o medo que você está confessando para esse mestre agora? Confesse os seus medos. Dê nome para os seus medos. Eu tenho medo de ser abandonada. Eu tenho medo de quebrar. Eu tenho medo de não conseguir pagar essa dívida. Eu tenho medo de não ser uma boa mãe. Eu tenho medo que o meu filho se perca. Eu tenho medo de não me realizar na vida. Eu tenho medo de nunca conseguir fazer o que eu gostaria de fazer. Ah, eu tenho medo de ser feliz. Ou eu tenho medo de não ser feliz.
Eu tenho medo da vida passar e eu não fazer nada com ela. Ou quem sabe você olha para Jesus e fala assim, mestre, no fundo, eu acho que eu tenho medo é do sucesso. Eu tenho medo de não saber o que fazer se o dinheiro vier. Mestre, no fundo, eu acho que eu tenho medo de ganhar dinheiro, por isso que eu tô aqui me sabotando. Por isso que eu tô aqui fazendo de tudo para não ganhar esse dinheiro. Mestre, eu acho que eu tenho medo de ser feliz, por isso que eu tô aqui fazendo de tudo. Eu tenho medo de ter sucesso, eu tenho medo de ficar grande. Qual é o medo? E agora ouça esse mestre, fitando seus olhos, e deixa vir a resposta dele para você. Deixa vir a resposta dele no teu coração. Ouça o que esse mestre vai te falar. Ouça o que ele tem para te falar agora. Ouça o que ele te diz neste momento. Ele tem uma instrução clara para você. Ele tem uma ordem para você. Ele tem uma ordem e ele tem uma promessa. Ele vai dar a ordem e vai dizer a promessa. Escute. E depois que ele falar no teu coração, se vier alguma coisa aí, ele te dá um abraço forte. E ele fala assim: eu acredito em você. Você pode muito mais do que você imagina. Você é muito maior do que você imagina. Você é muito mais capaz do que você imagina. Eu tenho muito mais para você. Ele está falando agora. Eu tenho muito mais para você. Eu tenho uma vida em abundância para você. Mas para isso você precisa avançar. E aí, a hora que você quiser, depois que você abraçar esse mestre, depois que você olhar o sorriso dele te acolhendo, se você já vai abrindo os olhos, vai voltando para cá, vai percebendo seu corpo. E agora eu vou ler para vocês o Salmo 90, mas eu quero ler na primeira pessoa, tá? Então eu vou lendo direto na Bíblia, que já vou transformando. Eu quero que você escute esse salmo. Eu quero que vocês, se vocês tiverem a oportunidade, vocês peguem esse salmo e escrevam ele em primeira pessoa e vocês vão colocando as situações de vocês, né? Vocês vão encaixando a vida de vocês dentro desse salmo. E aí, se vocês aceitarem esse desafio, leiam esse salmo pelo menos uns 30 dias, todos os dias, esse salmo que vocês mesmos escreveram para vocês mesmos, tá? Então vamos lá. Salmo 90 para quem é da Bíblia Católica, Salmo 91 para quem é da Bíblia Evangélica, né? Vamos lá. Eu que habito sobre a proteção do Altíssimo, eu moro à sombra do Onipotente. E eu digo hoje ao Senhor: sois o meu refúgio, sois a minha cidadela, sois a minha fortaleza. Tu és o meu Deus em quem eu confio. Tu és o meu Deus em quem eu confio. E esse Deus, ele me livra do laço do caçador, ele me livra da peste perniciosa. E aqui você pode colocar, quando você for escrever, ele me livra da escassez financeira, ele me livra da ignorância, ele me livra dos relacionamentos ruins, ele me livra
das doenças, ele me livra dessa situação, ele me livra desse padrão, ele me livra dessa ansiedade, ele me livra dessa depressão, ele me livra desse vício, ele me livra, ele me livra do vício da bebida, ele me livra do vício do cigarro, ele me livra da pornografia, ele me livra do adultério, ele me livra. Coloque todas as situações. Ele me livra desse medo que eu estou sentindo. Ele me livra das minhas incapacidades. Ele te capacita. Ele te cobrirá. Esse Deus, ele me cobre com as suas plumas. E sobre as suas asas eu encontro refúgio. Perceba essas asas de Deus agora te abraçando, te protegendo, te refugiando. E a sua fidelidade é o meu escudo de proteção. A sua fidelidade é o meu escudo de proteção. Eu não temo os temores noturnos. Eu não temo a flecha que voa à luz do dia. Eu não temo se estão tentando puxar o meu tapete. Eu não temo se estão tentando fazer mal contra mim. Eu não temo se estão querendo ser injustos comigo. Eu não temo a injustiça do outro. Eu não temo. Eu não temo a peste que se propaga nas trevas. Eu não temo qualquer mal que possa vir ao meio-dia. Pode cair 1.000 homens à minha esquerda, pode cair 10.000 à minha direita, porque eu não serei atingido. Eu não serei atingida. Porém, eu verei com os meus próprios olhos, eu contemplarei a minha graça, eu contemplarei o milagre, eu contemplarei a justiça de Deus na minha vida. Eu contemplarei, porque o Senhor é o meu refúgio. Eu escolhi por asilo o Altíssimo. Eu escolho hoje por asilo o Altíssimo. Nenhum mal tem poder sobre mim, nenhum mal pode me atingir, nenhum flagelo pode chegar aqui na minha casa, nenhum flagelo pode chegar na minha empresa, nenhum flagelo pode chegar na minha vida. Porque aos anjos ele mandou que me guardem em todos os meus caminhos, aonde eu pisar esses meus pés. Tem anjos me acompanhando, tem anjos caminhando comigo, tem anjos ao meu lado, tem anjos me guiando, tem anjos me mostrando, tem anjos me alertando, tem anjos me protegendo em todos os meus caminhos. Tem anjos em volta da minha casa, tem anjos em volta da minha empresa, tem anjos em volta do meu quarto, tem anjos em volta do meu relacionamento. Tem anjos protegendo os meus filhos, tem anjos protegendo o meu negócio, tem anjos andando com meus clientes, tem anjos protegendo a minha vida. E eles me sustentam pelas mãos, para que eu não tropece em nenhuma pedra. Eu não tenho como tropeçar em nenhuma pedra, porque tem anjos segurando pelas minhas mãos. Eu posso andar por serpente, por víbora, eu posso calcar o pé do leão e do dragão, porque Deus me falou que quem se unisse a Ele, Ele livraria, Ele protegeria, porque quem conhece o nome dEle na tribulação, Ele estará junto e Ele me livrará, Ele me cobrirá de glória, Ele me cobrirá de glória. E eu serei favorecida de longos dias, porque eu verei a minha salvação. Eu verei a minha salvação. Amém. Muito bem, então hoje a gente falou sobre o medo. Coloca aí no teu caderno tudo que veio, coloca suas anotações, coloca suas percepções, percebe as situações que não precisam mais te afligir, as situações que você não precisa mais olhar para, não precisa mais se paralisar por elas. Tem uma vida te esperando. E você precisa lembrar que o medo é um grande equívoco, o medo é uma grande ilusão, você só precisa trazer ele para o racional.
Você só precisa perceber quais estão sendo as consequências desse medo na sua vida. E você precisa fazer dois cenários. Você precisa construir dois cenários na sua cabeça para você lidar com medo. Quais são os dois cenários? Primeiro, se eu avançar, se eu seguir, se eu fizer, se eu realizar isso que eu estou com medo e der tudo errado, como que eu posso criar alternativas para dar tudo errado, para não dar tão errado assim? Então, vamos dizer que eu vou lá, e enfrento o medo, confronto o medo e dá tudo errado. Como que eu posso criar alternativas para que não dê errado? Então, anote aí, quais alternativas eu posso criar para se eu enfrentar esse medo, se eu for lá e fazer isso que eu preciso fazer e não consigo fazer, se der tudo errado, o que que eu posso criar de alternativas que vai minimizar isso daí, tá? A gente está trazendo medo para o racional. Existe um segundo cenário. E se eu confrontar esse medo e der tudo certo? E se eu confrontar esse medo e dar tudo certo? Aí você vai responder: quais são, o que que eu posso fazer? Quais são as alternativas que eu tenho para aumentar a possibilidade de dar certo? Se der tudo errado, o que que eu posso fazer para evitar que dê errado? Ou seja, ser preventiva. E se der tudo certo, o que que eu posso fazer para ser melhor ainda? Para dar mais certo ainda, para aumentar a possibilidade de dar certo. E existe um terceiro cenário, que é o que que acontece se eu não confrontar o medo? Se eu não fizer nada, se eu ficar na minha aqui, se eu não fizer as mudanças que eu preciso fazer na minha empresa, se eu não fizer as mudanças que eu preciso fazer na minha vida, se eu não fizer as mudanças que eu preciso fazer no meu relacionamento, se eu não fizer as mudanças que eu preciso fazer na minha saúde, se eu não fizer as mudanças, o que que vai acontecer? Vai continuar do jeito que tá. Vai continuar bem do jeitinho que tá. Então, assim, existe a chance de dar certo? Existe. Existe a chance de dar errado? Tá. Se existe a chance de dar errado, o que que eu posso fazer para que tenha menos chance de dar errado? Se existe a chance de dar certo, o que que eu posso fazer para que tenha mais chance de dar certo? E aí você começa a visualizar alternativas, possibilidades, ideias. Você começa a ir para uma cabeça de proposta, de ação e não de paralisação, certo? Muito bem. Então, se você está assistindo aqui na gravação comigo, quero saber quantas pessoas você já colocou lá dentro do nosso grupo de desafios. Se você está assistindo no YouTube e na gravação ainda não está no grupo, na descrição desse vídeo aqui tem o link para você se inscrever. Quero saber aqui quem que foi a pessoa que colocou mais gente dentro desse desafio e é, e quem é que vai estar comigo no dia 10, 11 e 12 de abril aqui em Foz do Iguaçu, no Retiro Metanoia para empreendedores, profissionais liberais, profissionais que estão em transição de vida, profissionais que estão precisando promover mudanças na vida, pessoas que estão precisando promover mudanças, tanto na vida pessoal, como na vida profissional, como na saúde, nos relacionamentos. Sinta-se convidado, não se limite. Não se limite. Se você tem essa agenda, se você sentiu no coração que você gostaria de estar aqui, me chame. Pergunte como é que é, peça informações, pergunte os valores, convide outras pessoas na sua cidade, faça um movimento, dê um passo de coragem, dê um passo para romper aí os seus comodismos, venha estar com a gente aqui, porque vai ser o extraordinário de Deus que a gente vai viver nesse retiro. De sair 3 dias, vai ser sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo de manhã. Não são 3 dias, são um dia e meio. Mas é você sair do seu comodismo, sair da sua zona de conforto e se permitir viver uma experiência de Deus na sua vida. Eu, dos meus retiros que eu fiz, eu já saí da minha casa, já fui para Fortaleza. Então, o que que é você vir aqui para Foz do Iguaçu? Faz a tua turminha, faz a tua caravana e vem para cá, certo? Então, bom dia a vocês. Quem está aqui no ao vivo, a gente vai ter nossa conversa ainda.
Se você quiser conversar comigo, quiser agendar um acompanhamento mais próximo dessas questões que a gente está vindo aqui, está trabalhando aqui no desafio, eu tenho a sessão de raio-x emocional, que é a sessão que a gente faz um grande diagnóstico de quais são suas crenças, seus padrões, as situações que a gente precisa trabalhar e quais são os possíveis caminhos de solução, se você quiser um acompanhamento mais personalizado, mais próximo para a sua realidade. Bom dia a todos e até amanhã.